Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula então. Hoje eu vou falar sobre psicologia de mercado. Essa aula aqui eu considero realmente uma das mais importantes do módulo, se não a mais, e talvez aí, quiçá, até do curso mesmo, né? Então eu peço um pouco de paciência para você, porque essa aula deve ser realmente relativamente extensa. Então esteja aí bem disposto, bem descansado aí. Pode até pegar um copo de café para te auxiliar. E já peço também desculpas porque realmente vou ter que fazer alguns cortes ao longo do vídeo, porque eu vou ter que parar também para descansar aí, para me recompor aí para continuar esta aula, né? O que que é psicologia de mercado, né? O que que tem a ver psicologia de mercado? Talvez você esteja se perguntando, né, ou acredite que para operar na bolsa, né, você precisa de um conhecimento de matemática ou de uma economia aí profunda, né? Não, né, eu sinto te decepcionar, mas não. Bolsa tem muito mais a ver com psicologia, com psiquiatria, com filosofia, do que com engenharia, com matemática, ou com física. E você que é engenheiro, que acha que entrando na bolsa você vai ter mais facilidade que os demais, tá, sinto decepcionado também, né? Na verdade, o seu conhecimento de engenharia, né, e eu posso falar bem porque a minha área de formação também é engenharia, não vai te auxiliar muito, não vai te auxiliar muito aqui não. É muito mais o que você souber sobre seres humanos, né? Até tem uma frase do grande aí, famoso Alexandre Elder, que ele fala, né? A bolsa é um lugar onde as pessoas compram e vendem com ganância e medo. E é a bolsa mesmo, né? O que que é a bolsa? Por trás aí de toda essa tela, de toda essa agitação, de todos esses gráficos, são seres humanos tomando decisões, seres humanos comprando e vendendo, muitas vezes a esmo, né? Seres humanos comprando e vendendo apavorados, seres humanos comprando e vendendo na beira do outro, né? Seguindo o outro, bem naquele estilo efeito manada mesmo, né? Tá todo mundo comprando, a pessoa vai e vai junto. E isso vai do investidor lá, minoritário, pequenininho, que começou ontem, até aquela grande corretora, né? Isso é realmente o que acontece e a prova vem da própria história, não sei o que diz isso, mas a história. E então é muito mais você apurar o conhecimento que você tem sobre o ser humano, sobre o comportamento humano, e você conhecendo bem a maneira como as pessoas geralmente vão pensar, a maneira como as pessoas vão reagir às notícias, é o que vai gerar, né, o resultado, é o que vai aumentar a sua capacidade de antecipar alguns movimentos, né? Até dizia lá o Jigsaw que quem conhece bem o ser humano não existe o inesperado, né? Então é de se esperar tudo, né? Mas tudo o quê? Tudo que está circunscrito ao mercado. Então, vem uma notícia ruim, ainda que não tenha nada a ver, você sabe que as pessoas vão agir com base naquilo ali, que aquilo vai influenciar realmente o comportamento das pessoas, vai influenciar o comportamento das ações, né? Até tem uma área de estudo, uma matéria de estudo, que é o que? Da profecia autorrealizável. Ah, o que é isso? Profecia autorrealizável? É quando um determinado boato gera uma consequência que faz com que aquele boato se torne um fato, né? Então a gente tem dois exemplos na história aí, dois bancos americanos das décadas de 70 e 80 que, por sair um boato, por se espalhar um boato de que esses dois bancos iriam quebrar, as pessoas foram aos bancos, sacaram todas as suas economias e os bancos de fato quebraram. E nos dois casos, os bancos não estavam quebrando. Foi realmente uma reação em cadeia em virtude do boato. Então, dessa profecia autorrealizável é o quê? Ah, a gente acredita que os bancos vão quebrar, a gente saca tudo que eles têm e eles acabam quebrando. Não porque o boato era verdadeiro, mas porque o boato gerou uma reação que o tornou fato, né? Então, é bem interessante essas coisas que acontecem com o mercado, é bem interessante essas reações que acontecem. Você conhecendo isso, sabendo disso, você pode controlar, você pode prever, você pode antecipar um determinado movimento baseado numa notícia que, ainda que no fundo você acredite que não tem nada a ver, você sabe que as pessoas vão pensar diferente. Vão pensar assim, a Vale aí anuncia, né, um lucro abaixo do esperado. Você acha que, embora tenha sido abaixo do esperado, as ações da Vale continuam sólidas, continuam sendo uma empresa grande, continuam exportando muito.
Mas você olha para o cara ao lado e fala, pô, eu não acredito que eu deva vender as minhas ações da Vale, mas o cara ao lado, o corretor ao lado, o banco ao lado vai vender. E o cara do banco ao lado fala para um terceiro, pensa, né, em relação ao terceiro, que, pô, eu acho que essa notícia não tem nada a ver, né? Mas o outro banco lá, aquele banco alemão lá, o cara vai vender. E o alemão pensa do americano, putz, essa notícia é besta, não quer dizer nada, mas o brasileiro lá vai vender. Aí fica nessa, então por que eu acredito que o italiano vai vender? O italiano pensa que o alemão vai vender, o alemão pensa que o americano vai vender, o americano pensa que eu, o brasileiro, vou vender. Todo mundo vende para se antecipar e evitar uma perda aí com a queda das ações, o que faz justamente com que as ações caiam. Então é mera profecia realmente autorrealizável. Isso acontece e não é raro, é todo dia. Todo dia no mercado de ações você tem alguma notícia que o mercado exagera. Exagera por quê? Porque todo mundo saiu correndo na frente para precificar, né? Para ajustar suas posições baseado numa projeção de como o mercado vai reagir, né? E essa profecia autorrealizável se torna realmente um fato, né? Ela se realiza. É bem interessante. Uma outra situação curiosa aí de mercado é a proximidade do vencimento das opções e do vencimento do contrato futuro, né? Inclusive no site da Bovespa você encontra as duas tabelas, né? Então você tem um calendário do vencimento dos contratos futuros, né? E você tem uma tabela do vencimento das opções, que no caso das opções é todo mês, toda terceira segunda-feira de todos os meses. O que é uma opção, né, na realidade? É um acordo entre comprador e vendedor, é um acordo entre duas partes, onde se a ação chegar numa determinada data a um determinado valor, uma das partes tem direito de adquiri-la naquele valor estabelecido previamente, né? Então é uma situação bem interessante, bem peculiar do mercado de derivativos, né? Falando mais especificamente da nossa realidade do mercado de opções, onde você pode antecipar, né, uma situação de mercado, você pode se proteger de uma eventual disparada nos preços, adquirindo contratos de opções sobre ações. No caso, exemplo que eu dei seria uma call, que na verdade, trocando o que tem que ser mudado, seria compra, né? Então, você compra esse contrato de compra de ações, contrato de opção de compra de ações, onde te dá o direito de comprar uma ação a um preço previamente determinado, numa determinada data previamente estabelecida. E você se garante contra uma alta dos preços e tem as opções de venda onde te dão uma segurança em relação a uma queda nos preços. É bem interessante. Só que, na prática, as partes que tomaram posições compradoras, que tomaram posições de contratos sobre ações, acreditando que pode ocorrer uma disparada de preços, quer que essas posições deem exercício, né? Eles querem realmente comprar aquelas ações pelo preço estabelecido no contrato. Só que isso só vai acontecer se, no dia do vencimento de opções, a ação tiver um preço superior ao valor pré-estabelecido nesse contrato de opção de compra de ações. Então, há uma guerra, né? Tem até um livro aí que procura demonstrar como isso realmente acontece, chamado A Guerra entre Comprados e Vendidos, onde, ao chegar próximo ao vencimento de opções, ao chegar na iminência do vencimento de opções e, consequentemente, do exercício dessas opções, há uma guerra mesmo entre comprados e vendidos, entre touros e ursos, para que determinados contratos não deem exercício, tanto os contratos futuros, tanto quanto contratos de opções. Então, essa guerra aí para que o preço abaixe ou para que o preço suba, para que dê e para que não dê exercício nas opções, é bem interessante e bem nítido, né? Então, não se surpreenda ao você ver, né, na semana que antecede a terceira segunda-feira de cada mês, uma oscilação, uma agressividade, uma volatilidade no mercado incomum, né? Na verdade, o comum é realmente nesse período ter uma volatilidade anormal, muito acima da média mensal daquela ação. Por quê? Porque são os comprados e vendidos brigando pelo preço da ação. Então é bem interessante você notar que nesses períodos, o mercado ele tem uma reação que não está nem aí para a realidade da empresa, para a realidade da economia.
é baseada exclusivamente na definição do preço, na determinação do preço, e quem ganhar, né, recebe todo o prêmio sobre a opção. Então é bem interessante. E no caso da parte compradora, consegue adquirir ações por um preço abaixo do mercado e ainda força a outra parte que ficou vendida naquela opção a comprar a mercado aquelas opções que você exerceu, né? O que gera um lucro aí bem interessante, tanto se der certo para um quanto se der certo para outro. E, então gera uma guerra mesmo. E quando fala de bolsa, né, você sabe, faz tudo, 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 o que pelo menos o que a lei permite. Então os compradores aí, os caras que estão comprados, que querem que as opções tenham exercício, eles recorrem aí à emissão de CDBs, emissão de debêntures, o que puder fazer para aumentar o caixa, para alavancar nas ações, para realmente forçar uma alta aí. Então você vai ver no book essa agressividade. E os vendedores vão fazer o quê? Vão alugar as ações aí de tonelada. Então é bem comum você ver um aumento significativo no volume de aluguéis de ações nesse período que antecede o vencimento de contratos futuros e no período que antecede o vencimento de opções sobre ações. Para quê? Para pegar essas ações, vender a mercado, forçar uma queda, evitar o exercício da opção e depois devolver ao dono daquela ação, daquele fundo que tem aquelas ações que alugou previamente. Né? Então, essa violência do mercado é bem nítida e, como eu disse anteriormente, não tem nada a ver com a realidade econômica, com a realidade da empresa, muito embora isso seja um fator de influência. Então, o que você vai notar são duas situações bem interessantes. Antes do vencimento de opções, antes do vencimento de contrato futuro, o mercado ele tem uma reação que parece ser indiferente, realmente indiferente à realidade, ao mercado noticiário, a tudo que se divulgou sobre as empresas, né? Ou sobre os países, sobre o mundo. E depois que as opções vencem, que elas dão exercício ou que não dão exercício, o que seria virar pó, as ações, o mercado, tende a ter um comportamento de correção dessa distorção que ele lutou para que não acontecesse, para precificar as notícias que não precificou quando elas saíram, né? Então você vai ver, operar notícia não quer dizer nada, que o mercado ele tem uma reação totalmente autônoma em relação às notícias. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Na verdade, há tantos fatores que determinam a reação de mercado que, na verdade, a notícia acaba sendo mais um deles. E, via de regra, se estiver perto do vencimento de opções, o determinante realmente é o fato de a ação dar ou não dar exercício, essa guerra entre comprados e vendidos. Você vai notar, inclusive, e você pode até fazer um estudo, um backtest em relação a isso, da reação comum de mercado após o vencimento das opções. Como geralmente o mercado reage depois que vence as opções, né? Os vendidos desmontam as posições rapidamente? Pode ser. Os comprados saem correndo para vender aquelas posições que deram exercício? Pode ser. Tem na história alguns casos bem interessantes, principalmente nas ações que têm um volume de opções, né, que tem liquidez em opções bem significativo, que é o caso da Petrobras e da Vale, onde os caras seguraram o preço das ações da Vale até as 13 horas, que era quando venciam as opções, e depois das 13, a Vale aí saiu de uma oscilação bem negativa para extremamente positiva, né? Isso é demonstrável e você acompanhando o mercado a partir de agora, fica de olho nessas datas porque isso realmente, realmente mesmo acontece, né? Acontece mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho, na verdade, sobre os axiomas de Zurique, né? O que são os axiomas de Zurique, né? Os axiomas de Zurique, eles são uma série de regras aí, tá? Não muitas, bem interessantes, tá? Bem boladas, bem pensadas, que foi constituída a partir de um jornalista que era filho de um dos caras que faziam parte desse clube, que era clube, na verdade, de suíços que operavam lá em Wall Street, né? Que frequentava lá um bar chamado Oscars. E esse clube aí, ele tinha uma peculiaridade em relação às operações, e todos os caras eram realmente muito bem sucedidos na época, né? Eu tô falando entre os anos 50 e 70, tá? Mas não considere a data, porque a realidade é válida até hoje, sem sombra de dúvida. E esses caras, essa maneira peculiar de operar deles foi bem observada por esse jornalista, filho de um deles,
E ao fazer questionamentos, né, de por que comprou, por que vendeu, né, o que determinou aquela atitude ou essa, acabou trazendo informações preciosíssimas aí, super interessantes, sobre um modo de pensar totalmente diferente dos suíços, né? E os suíços realmente são um pessoal aí, uma figura aí surpreendente, né? Pensar aí que a Suíça, que não tem uma gota de petróleo, né? O carvão lá não tem nada, né? Sempre ficou aí de fora das guerras aí de toda a Europa, que é um caldeirão, né? E por quê? Porque ninguém nunca quis a Suíça. Ela não tem, realmente não tem nada, né? E mesmo assim são os países aí mais desenvolvidos do mundo. Por quê? Porque os caras sabem realmente trabalhar com dinheiro, sabem realmente gerenciar riscos, sabem realmente apostar e aceitam o termo apostar sem a menor preocupação, né? Essa diferenciação ridícula que fazem entre investimento e especulação, para os suíços isso é uma bobajaiada, isso aí não quer dizer nada, né? Geralmente, se você pesquisar um pouco mais, você vai ver que o pessoal chama de investimento aquilo que você compra para longo prazo e especulação aquilo que você faz no curto prazo, né? Então, o tempo determina a qualidade do seu investimento? Nada, tudo é especulação, né? Que diferença faz você investir daqui a 15 anos ou investir daqui a 15 minutos? Você está entrando com dinheiro e saindo com dinheiro e acreditando que vai subir do mesmo jeito. É tudo aposta, é tudo especulação. E investimento é só um nome bonitinho que arrumaram para quem opera para longo prazo. Está especulando em relação ao futuro da mesma maneira, tá? Não muda nada. E falando em jogo, né, tem até um ponto pacífico aí entre os analistas aí, os fóruns aí que você eventualmente entrar sobre Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores não é um jogo, é, não é cassino, tá? Papo furado, é um jogo sim. Ué, o problema não é a bolsa ser jogo, o problema é o preconceito que existe sobre o jogo, sobre o cassino. Tá? É lógico, a bolsa não chega a ser uma roleta aí onde ninguém tem ideia do que vai acontecer. Não chega a esse ponto. Mas se você analisar o jogo de pôquer, onde a sua estratégia faz diferença, já começa a ficar um pouco mais parecido com a bolsa de valores. Eu prefiro comparar a bolsa de valores a um jogo, e é um jogo de xadrez. Qual o problema? E no jogo de xadrez, tal qual na bolsa, a sua experiência, a sua mestria, o seu estudo, a sua frieza é o que vai gerar resultados, né? É o que vai gerar resultados. Então, não vejo diferença nenhuma entre bolsa de valores e um jogo, né? Fica tranquilo em relação a isso, aceite a realidade que que você evita uma confusão, né? Um entendimento errado sobre aquele assunto, né? A crença totalmente errada de que o movimento da bolsa é sempre inteligente e que há sempre pessoas inteligentes por trás completamente distorcida, tá? Então, prepare-se aqui, né? Prepare-se nessa aula. Eu vou ler e analisar com você os axiomas de Zurique para subverter aí os seus pensamentos, as suas ideias, a sua cultura, tá? Eu vou aí desmantelar e quero desmantelar os seus preconceitos. Você precisa estar com a mente realmente totalmente aberta, totalmente receptiva a uma ideia diferente, a uma concepção diferente de bolsa de valores e realmente de economia, né? De vida, tá? Aceite isso, que realmente vai determinar se você vai ter sucesso ou não no mercado, né? Então vamos começar a falar dos axiomas de Zurique. Então muita calma, tá? Vamos devagarinho. Não quero me estender muito, mas não vai ser possível fazer diferente. E não se preocupe em pausar a aula e continuar amanhã. Mas essas informações que eu vou dar para vocês, essas análises que eu vou fazer junto a vocês, são imprescindíveis, tá? Você ter essas informações, esse conhecimento, essa cultura, tá? Oriunda desse estudo sobre a filosofia de mercado, sobre a psicologia de mercado, é realmente o que vai ficar contigo. E se você sempre levar elas em consideração nas suas decisões de investimento, pode ter certeza que você vai ter muito mais sucesso, tá bom? Vamos começar então. Então, qual que é o primeiro axioma? Qual que é o primeiro grande axioma? Ele fala do risco, né? E qual que é o resumo? Qual que é a síntese desse axioma? Preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado,
não está arriscando o bastante, né? O que que ele quis dizer, né? O que está por trás dessa informação? Que primeiro, né, são duas ideias, na verdade, que ele tenta passar. A primeira é que se você não está preocupado, é sinal de que você está, na verdade, operando errado, né? Vamos pensar, por exemplo, aí, naquela situação onde você fala, não, essa empresa aqui é ótima, essa empresa aqui é sólida, essa empresa vai gerar lucro para sempre, né? Então eu estou tranquilo, né? Quando você diz eu estou tranquilo, dá até arrepios, né? Como você pode ficar tranquilo do ponto de vista de, ainda que de curto prazo, mas em especial de longo prazo, em relação à empresa, né? Como que você faz essa avaliação, né? Se é tão difícil saber se vai chover amanhã, quanto mais se vai passar um cometa, né, daqui a 15 anos. Então, se você está tranquilo, cuidado. Cuidado, provavelmente você está operando errado, né? Imagina as pessoas que estavam tranquilas lá com as ações da Parmalat. Estavam tranquilas. A Parmalat sempre foi uma empresa enorme, sólida, líder de mercado, aí, uma potência mesmo, né? E as pessoas que estavam tranquilas em relação a ela, né, tiveram aí grandes problemas aí com as ações da Parmalat. As pessoas que estavam tranquilas em relação à Sadia. Sadia aí exportava aí para Deus e o mundo, aí estava em mais de 100 países. Uma empresa também gigantesca, extraordinária. Quem estava tranquilo em relação à Sadia, né, não teve muita sorte. E N casos, tá? Da Enron, a GM, para quem comprou nos anos 70, né? Para quem entrou nas grandes empresas de tecnologia, na época da bolha da Nasdaq, né? Empresas imensas, aí, empresas ótimas, mas que, né, se mostraram ao longo do tempo arriscadas, né? Pô, grandes bancos aí quebraram, a gente tem tanta coisa na história que é até interessante quando você ouve de alguém que está tranquilo em relação a uma determinada empresa. Bamerindos, né? Quem ia dizer que o Bamerindos ia quebrar? O Banco Nacional e até o próprio Banco Santos, né? Quebraram e muita gente estava investindo nela e estava tranquilo. Não, aí é sólido, né? É fácil, não tem problema nenhum. E isso também vale para suas operações que você tem em renda fixa, em poupança. Tá? O banco quebrou, você corre o risco de perder. Ah, mas tem o FGC lá, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele vai garantir o seu valor investido, não os seus juros. Né? Então, pelo menos em relação ao crescimento do seu patrimônio, você não deveria estar tão tranquilo assim. Né? Tem que ficar de olho, tem que ficar esperto. Né? Então, a preocupação é um sinal de saúde, né? É o contrário do que a psicologia moderna anda dizendo, que você tem que ter uma vida calma, tal, essa coisa toda budista aí, né, de yoga aí, ficar... Não, você tem que estar preocupado, você tem que estar preocupado porque a vida é dinâmica demais para quem está tranquilo, né? A vida não é tranquila, a vida é movimento, é energia. Então você tem que estar sempre preocupado com o que você está fazendo, né? Sempre preocupado com o seu investimento, né? Sempre estar preocupado em eventualmente diversificar um pouco para diluir o risco, né? Numa situação mais pontual, numa determinada empresa, num determinado banco, onde você tem investimento e tem problemas com ele, né? E a outra tônica, né, dessa frase, né, que na verdade é a segunda, se não está preocupado, não está arriscando bastante, né? Desculpa, né? Quando ele fala que se você não está preocupado, não está arriscando bastante, o que ele quer dizer? Se você está assumindo pouco risco, é porque você está assumindo também um pouco risco, não só de perder, mas de ganhar. Então, se você está arriscando perder e o custo disso é arriscar ganhar, grande coisa, né? Apostar aí R$ 100 na bolsa não vai te levar a lugar nenhum. Você pode acertar aí em cheio, aí ganhar 100% numa operação e você vai sair de 100 para R$ 200, né? Então, né, vai pagar o quê? O seu cinema? Né? Não adiantou nada. Né? Não que você não tenha que gerenciar o risco, tá? Não estou dizendo isso. Mas se você quer ter realmente sucesso, né, prepare-se aí para aumentar um pouco a sua exposição, para realmente se dispor a ficar rico, né? Por que não? Qual o problema? Imagina se o Zuckerberg lá do Facebook, né, não estivesse disposto a assumir o risco de largar tudo, largar Harvard, etc., para abrir a empresa dele lá, né, com todas as dificuldades que tinha. O próprio Steve Jobs lá, a Apple era uma garagem, não tinha nada, né? Então, quando você
Acredita é o primeiro passo. Não precisa ser muito inteligente, nem muito esperto, nem muito estudado, né? Pô, Steve Jobs mesmo nem tem faculdade. Mas se você acredita, já é um grande passo. E além de acreditar, você tem que estar preocupado bastante para ter algum risco, né? Um risco o quê? Risco de ganhar, risco de perder, mas o risco de ganhar. Porque o que é seguro, né, hoje, né? Se eu colocar na renda fixa, vai ficar lá, né? Melhor um pássaro na mão que dois voando, né? Esse pessoal aí que quer fazer concurso público aí para ficar a vida inteira na estabilidade, né? Realmente fica estável. A renda fixa também tá lá o dinheirinho lá, tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Mas também não vai ficar rico nunca, né? Não tem como. Se você quer realmente alavancar sua vida, chegar em algum lugar, vai ter que arriscar alguma coisa, tá? E isso não vale só para a bolsa de valores, não. Vale para a vida, né? Abre um comércio aí, não precisa ser bolsa, abre um comércio. Abre um comércio, arrisca o quê? A ganhar, né? O maior risco que você tem é perder aquele valor investido. E o maior risco que você tem do tão da outra ponta é de ficar milionário. Então, acho que vale, né? Acho que vale a pena assumir alguns riscos, né? Se você quiser ter uma vida melhor daquela que você tem hoje. Se você quiser aí ter a oportunidade de conhecer o mundo inteiro, se quiser ter a oportunidade de não ficar circunscrito a uma empresa e às regras de uma empresa, horário de trabalho, aquela coisa toda, né? É normal, claro, também vamos ponderar aqui no começo, agora que você está começando a operar, se você estiver começando, realmente entrar com um pouco para te dar a segurança de fazer operações mais interessantes. Mas tenha isso em mente, tá? Que para chegar a algum lugar, após esse período de maturação, de aprendizado, esse período até você ganhar segurança nas suas operações em bolsa, realmente entrar com qualidade, entrar preocupado, preocupado com o risco de perder, mas com o risco também de ganhar. O que é a ideia, né, do próximo axioma, né? O que diz o próximo axioma? Só aposte o que vale a pena, né? Então é isso. Vamos para o próximo axioma. Então ele diz, segundo axioma menor, resista à tentação das diversificações, né? O que ele quis dizer com isso daí, né? Qual que é o problema da diversificação? Vamos analisar em duas pontas distintas, tá? Aquele que faz diversificação entre as ações, entre os produtos que ele opera na bolsa, e aquele que faz diversificação entre o que está e o que não está na bolsa. Então, qual que é o problema daquele cara, daquele operador que atua em diversas ações, diversas empresas aí? É que o cara acaba não conseguindo ficar especialista em tudo, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos pegar que o cara opera Vale, o cara gosta de operar Vale. Só sobre esse tema, só sobre essa empresa, a gente tem uma série de questões a serem analisadas e acompanhadas, seja você operando a curto ou longo prazo, tá? Então, o cara que opera Vale, o cara tem que se preocupar com o quê? Com as concorrentes da Vale, em especial com a australiana Rio Tinto, a maior concorrente da Vale aí no mercado chinês. O cara tem que se preocupar com a China, como que está o PIB da China, como que está a projeção de crescimento da China, como que está a importação, como que está a exportação lá. O cara se preocupa com a Europa, como que está a Europa, como que a Europa está comprando da China, quanto que está comprando da China. Tem que se preocupar com a bolsa de commodities, bolsa de metais lá, LME de Londres, como que está o preço do carvão, como que está o preço do níquel, como que está o preço de tudo. E além disso, em relação à Vale especificamente, como que está a decisão do STF em relação aos lucros na Vale tributados no exterior, né? Como que foi o resultado da Vale, como que vai ser o resultado da Vale. Tem que avaliar isso a cada 3 meses, porque a cada 3 meses tem um resultado novo. E depois você tem um documento, um relatório que a Vale emite falando aí sobre os resultados que ela teve, suas projeções, as mudanças, quanto que ela está investindo ou não em pesquisa, como que está a distribuição de lucros, né? Como que a Vale trata aí os seus investidores. E então, para o cara acompanhar tudo isso, para o cara ter tempo hábil para acompanhar tudo isso, já é um consumo aí do seu dia muito longo, né? Agora imagina o cara ter esse nível, essa performance, essa especialização em 20 empresas. É impossível, o cara não vai conseguir. E mesmo para aquele que prefere fazer operações com base em análise técnica, a dificuldade é a mesma, né? Se ele fizer corretamente.
que seria todos os dias o cara reavaliar como que está a sua performance, como que está seu setup, como que está seu ajuste em relação ao gerenciamento de risco. Será que o mercado mudou seu comportamento? Será que a média, né, de variação da Vale aumentou? Então ele tem que mudar o setup. Aí às vezes a operação começa a dar errado, ele não sabe por quê, e quando vai ver é um detalhe. Se tivesse lá 5 centavos a mais em relação ao seu stop, ele teria mais sucesso. De repente um setup de entrada gráfico para de dar certo, mas outro começa a dar. O mercado só mudou o seu jeitão e você tem que ajustar o seu setup. Fazer isso operando uma, duas, três empresas, não é grande dificuldade. Agora 20, 30, o cara não consegue. Então a diversificação acaba sendo um problema, né? Só você analisar. É bem mais fácil entender tudo de uma empresa só do que entender tudo de 20. Eu não vou conseguir, eu vou ser negligente. Ao passo que eu vou ser muito eficaz em relação a uma, duas, no máximo aí, quatro, cinco, tá? Então, o que acontece? É muito mais provável, muito mais eficiente eu acertar a direção, eu acertar o comportamento do mercado em relação a uma, duas empresas, do que acertar em relação a 20. Então, a diversificação, ao passo que ele promete te dá segurança, na verdade ele só aumenta o seu risco. Risco o quê? De não ficar rico nunca. Então você nunca vai ficar rico se você diversificar muito. Inclusive para aquele que diversifica entre o que está dentro e fora da bolsa, para quem tem capital médio. Então quando você tem um capital médio, aí coloca um pouquinho no CDB, um pouquinho em imóvel, um pouquinho na bolsa, acaba ficando essa parcela para a bolsa pouco significativo, pouco eficiente em relação ao seu resultado. Então você tem um resultado ótimo na bolsa, só que como aquilo representa 20, 30% apenas do seu capital, ele acaba sendo pouco para o seu patrimônio e o seu resultado global acaba sendo pequeno, né? Então dificulta muito e atrasa muito os seus planos. Isso cai, e a mesma tônica do primeiro axioma maior, né, que é o medo. Né? Então o medo, essa aversão ao risco, como até disse, embora eu não seja exatamente um fã dele, Paulo Coelho, né? Por medo de perder, a gente deixa de ganhar, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tem que avaliar, né? Tem que ser seguro bastante. Se você não está seguro bastante, estudar mais e ganha essa segurança para operar de verdade, né? Operar de cabeça erguida, né? E não ficar diversificando para tentar diluir o risco, porque não vai gerar o resultado que você espera. E você tem ainda o problema de que algumas ações vão bem e outras vão mal, muitas vezes pode anular o seu ganho. Então não adiantou de nada, né? Então o pessoal fala aí, os conselheiros aí do investimento, falam aí essa ladainha de que você tem que colocar cada ovo numa cesta. Isso aí não funciona. Põe todos os ovos numa cesta e cuida da cesta. É a cesta que importa, tá? Então, quando a raposa estiver perto, você lida com ela, com um problema aí comum, né? Mas por quê? Porque você opera com poucas empresas. Então, fica fácil você tomar uma atitude rápida, tomar uma atitude eficiente quando alguma coisa, quando o pânico geral, quando uma crise vem. Então, vamos para o próximo axioma agora. E o que é esse axioma? É o segundo grande axioma, né, que fala da ganância. E aí postula, né? Sempre realiza o lucro cedo demais. É uma situação curiosa, né? E pode esperar que isso vai ocorrer várias vezes aí ao longo de sua vida aí, de sua carreira no mercado de negócios, de você realizar eventualmente o lucro numa ação e foi só você vender que ela disparou, né? Que ela disparou, aí dá aquele arrependimento, né? Pô, devia ter ficado, né? Não devia ter ficado. E isso é uma frustração normal, tá? Não se preocupe e espere que isso vai realmente acontecer várias vezes aí ao longo de sua vida. Mas é bem interessante notar que essa situação ela acaba te protegendo por quê? Porque você nunca sabe realmente qual é o pico, né, que vai chegar aquela ação. Então você não pode esperar que ela vai subir para sempre, tá? Nenhuma ação sobe para sempre, uma hora cai. E se ela teve uma amplitude muito grande, muito acima do que você mesmo esperava, quando cair, vai cair realmente de elevador aí,
né? Vai despencar, né? Então você não pode ficar aguardando um movimento extremo, um movimento fantástico para ir tomar uma atitude. Não, você comprou aquela ação, atingiu o seu alvo, então é importante você ter um alvo definido, né? O quanto você projeta ganhar, ter lucro naquela operação. E no primeiro sinal, no primeiro ventinho, na primeira brisa de que aquelas ações podem cair, você realiza o seu lucro e nem olha mais para aquela ação, pelo menos não naquele momento, né? E se continuar olhando, olha com frieza, tá? Não se preocupa que perdeu uma oportunidade de ganhar mais ainda. Tem N outras oportunidades de ganhar, seja em outras ações, seja naquela mesma, com uma nova operação, né? Mas aquele lucro daquela operação principal que você fez já tá, né? Então, até a remodelagem dessa frase hoje em dia seria qual? Lucro bom é lucro no bolso, né? Tem até uma situação aqui, peguei um caso aqui dos mais notórios, né? Na época foi realmente um barulho muito grande, todo mundo só falava disso, né? E eu que sempre evitei operar com micros, concordo que até fiquei aí com um pouco de inveja aí, né? Devia ter surfado aí, nem que fosse um pouco nessa onda. Mas muita gente, muitos colegas meus tiveram problemas sérios aí com essa operação. Por quê? Porque a ganância fez com que eles esperassem que tivessem lucros cada vez maiores, vou ficar milionário com essa operação, e no final das contas saíram com um prejuízo devastador, devastador mesmo, foi muito pior, né? Então a dor de você sair cedo demais é muito menos significativa do que a dor de ter uma perda absurda e tendo em vista que você poderia ter realizado lucro, né? Mas que caso é esse? O caso esse é o caso das ações da Mundial, né? A ação da Mundial que em 2011 tiveram aí uma grande repercussão aí na mídia, né, do mercado financeiro, que poderia, né, um boato aí de que entrar no novo mercado, né? O que é novo mercado? Novo mercado são alguns critérios que a Bovespa impõe para as empresas que querem fazer parte dessa classe. E se a empresa acatar isso daí, né, melhorar e ter mais transparência em suas informações financeiras, em suas informações contábeis, ela passa a fazer parte do novo mercado, o que atrai realmente um grande volume de investimento, né? Pode ser bem interessante para empresas, né? Então, teve esse boato em relação às ações da Mundial, que ela ia entrar no novo mercado, né? E tem até uma frase que diz que sobe no boato e cai no fato, tá? Não é bem o caso aqui, porque de fato isso nunca aconteceu. Antes de falar do valor especificamente, dos preços, para que você não se surpreenda com os preços que eu vou falar em relação à ação da Mundial, deixa eu explicar uma figura diferente que tem no mercado, que é a questão do desdobramento e do grupamento de ações, né? O que é desdobramento de ações? Vamos supor aí que uma ação tem o valor aí de R$ 100, R$ 100 por ação, né? Uma ação cara. E considerando que o lote padrão para compra de ações e para venda é 100, então o investidor minoritário, né, a pessoa física lá, vai ter que entrar pelo menos com 10 mil se quiser entrar, se quiser adquirir papéis daquela empresa. Mas como geralmente a pessoa minoritária não tem esse capital disponível, ou se tem, não está disposto a colocar tanto assim numa operação só, ou num papel só, ela acaba ficando impedida, né? Ficando dificultada de entrar naquele papel, naquela empresa que ele gostaria de negociar, né? Se o valor fosse menor, ele entraria, mas como é muito alto, ele acaba ficando de fora. Então, o que as empresas fazem para aumentar a liquidez nas suas ações, né? Diminuindo esse valor? Faz um desdobramento. Então, se uma ação vale R$ 100, então eles diminuem o valor dessa ação para 50 e aquela pessoa que tem ações daquela empresa passam, ao invés de ter uma, passam agora a ter duas. Então, em vez de você ter uma ação a 100, você passa a ter duas a 50, o que dá absolutamente na mesma. Só que o valor da ação sendo menor, ela acaba sendo mais negociada, acaba tendo mais volume, acaba incrementando o mercado daquela empresa, o que pode ser bem interessante em alguns casos. E o contrário do contrário, o avesso do avesso, é o grupamento. Então, quando uma ação tem um preço muito baixo, abaixo de dois, abaixo de R$ 1, começa a ter problemas de liquidez também. Por quê?
porque cada centavo começa a significar muita coisa. Uma ação que vale a R$ 1, qualquer oscilação de um centavo para cima ou para baixo é 1%, é muita coisa. Então, a empresa também pode fazer um grupamento de ações e eu acabei levando o valor e deixa de ser negociado uma ação a R$ 1 e passa a ser negociada a dez reais, né? Então, um lote de ação, uma cestinha de ação a R$ 10, sendo que nessa uma cestinha, nesse lotezinho, nesse grupamento, há na verdade 10 ações agrupadas em uma. Então é negociada uma a R$ 10, o que melhora bastante aí a liquidez também, porque um centavo deixa de ser tão significativo, mas para o proprietário realmente dá na mesma. Então vamos pegar aqui o caso, né, que eu estou comentando aqui da Mundial. Então a gente teve aqui um movimento assim realmente espantoso quando começaram ainda os boatos de que a Mundial poderia entrar no novo mercado, né? Então na segunda semana de julho, no início da segunda semana de junho, perdoe-me, de 2011, as ações da Mundial tiveram uma variação de 277%, né? Um negócio realmente surpreendente, espetacular, considerando que a ação ela valia em março, ela valia R$ 29. O fato dela estar valendo nessa segunda semana de junho 101 foi algo assim espantoso. Aí todo mundo ficou eufórico, aquela coisa, que vai entrar mesmo no novo mercado, vai ser muito bom. E teve uma alta realmente de 277%. Depois, na segunda semana, né, na terceira semana de junho, minto, ela teve uma variação negativa, mas só de 3%. Aí que o pessoal se empolgou mesmo, falou, agora que eu vou comprar, agora que eu vou entrar, né? E quem já tinha entrado, entrava com mais ainda, jogava o preço médio lá em cima, achando que ia subir para sempre, né? E realmente, olha, na última semana de junho, teve ainda mais uma variação de 17%. E esses caras que compraram aí no início, né, que pegaram essa onda, muitas vezes por ganância, seguraram a posição, não queriam realizar o lucro, achavam que ia ficar milionários com uma única operaçãozinha só, e ficaram esperando aí, ficaram esperando. E teve mais uma grande oportunidade aí na primeira semana de julho, que a ação subiu mais 66%. Então, se já não bastasse os 277 lá no comecinho e os 17 depois, subiu mais 66 em relação ao fechamento anterior. Então subiu muita coisa, bateu aqui nesse dia R$ 432, né? Um negócio espetacular, e o fechamento a 704, né? Lembra o preço que ela valia lá? 20 e poucos? 29 em março. Olha o preço que ela está agora, 704. No entanto, ainda assim, na segunda semana de julho, ainda chegou fechamento a 732, uma alta de mais 4%, e chegou a ter um pico aí ao longo da semana de 959. Imagina a cara do cara que comprou a 20 e poucos, a 29. Devia ter realizado lucro, né? Mas muitas vezes a ganância aí não deixou, e pelo contrário, teve gente que não só não vendeu, como entrou com mais ainda e foi comprando, pegava dinheiro emprestado no banco aí para investir mais e pegava o cheque especial porque falava, meu, o cheque especial não é nada perto do lucro que eu vou ter com a Mundial. Pode ser, né? Mas daí depois, de repente, do dia para o outro, sem notícia prévia, sem aviso prévio, algumas corretoras lá começaram a vender ordens pesadíssimas. Inclusive, tem um critério na Bovespa que, se a ação tiver uma variação muito grande, acima da média, e tiver ordens muito volumosas, se o volume dela em algum período for muito elevado, ela entra em leilão, né? Entra em leilão, e o que seria esse leilão no caso? É como se a ação, para aquela ação, o mercado tivesse fechado e imediatamente abrindo novamente. Então gera um leilão. E o leilão o que ele gera? Gera um gap. Ele gera um gap, porque o preço que foi negociado anteriormente pode ser diferente no leilão, porque vai entrando novos operadores, né? Então vai entrando novos negócios, então você gera um gap que não vai gerar uma faixa de preços entre um preço e outro. E o que foi o resultado? Na terceira semana de julho, uma queda de 85%, né? Então a ação despencou lá dos seus 700 e foi para 113, né? E aí os caras falaram, pô, agora é que eu vou comprar mesmo, eu vou entrar com tudo.
essa empresa é muito boa, essa empresa não tem para ninguém. E foi caindo, 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 caindo. Hoje está aí a R$ 9, né? Aproximadamente R$ 9. Então, muito ruim, muito duro. Imagina o cara que comprou 29, vendo a oportunidade de ganhar, meu Deus, sei lá quantos por cento, 29 para 900 e pouco, que foi o pico. Muita coisa. E agora tem que se conformar com ela valendo R$ 9, né? Uma perda mesmo assim absurda. E o cara que comprou no pico, então, na ganância, achando que as coisas iam ser boas para sempre, que ia subir para sempre, acabou perdendo muito dinheiro. Então não. Quer queira, quer não, a gente não tem controle 100% do tempo sobre tudo que acontece. Então, às vezes você compra uma ação, vê uma notícia no meio do dia e aquela oportunidade que você teve de realizar seu lucro ficou para trás, ficou para trás. E se for uma notícia muito pesada, vai ser difícil porque realmente pode ter uma oscilação muito grande, muito veloz e agressiva, o que te obriga não só a não ter o lucro que você teria se tivesse realizado de uma vez, como ainda assim gerar um prejuízo. Então, sempre sai cedo demais. Sempre, sempre, sempre. Meu, atingiu sua meta, atingiu seu alvo, atingiu sua projeção de ganhos, já sai. Você sempre tem que entrar numa operação sabendo quando vai sair. Ah, eu vou comprar, mas baseado na variação média que aquela empresa tem, que aquela ação tem que eu estou comprando, é tanto que eu quero ganhar. Quando chegar nesse tanto, não precisa se preocupar, não, não precisa ficar especulando mais ainda sobre o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Tá ótimo, você sai e entra em outra, ou entra na mesma, mas entra numa nova oportunidade, entra depois que você realiza o teu lucro e entra até com menos capital, né? Porque já que você, supondo, entrou com 10 mil, ganhou 3, 4 mil, tira esses 3, 4 mil e fica com 10, né? Então você já realizou o lucro, já está bem melhor na fita aí, né? Então essa é uma preocupação muito importante, mas já vai esperando, já vai se conformando que muitas vezes você vai comprar uma ação, vai vender com lucrinho bom e foi só você vender que ela disparou. Mas isso é normal, não se preocupa. Vamos para o próximo axioma. E o terceiro grande axioma, o que ele fala? Ele fala da esperança, né? E vem a frase: quando o barco começa a afundar, não reze, abandone-o. Isso aí tá disparado aí, uma das coisas mais difíceis de fazer as pessoas entenderem, mais difíceis das pessoas aprenderem, né? Mais difíceis de pôr em prática. A causa disso é no ego da pessoa mesmo, né? A pessoa realmente não aceita, né? As pessoas em geral não aceitam o fato de que errou, de que aquilo que eles acreditavam não deu certo, não funcionou, né? Isso acontece, isso é normal, né? Os mesmos alguns colegas aí profissionais de bolsa de valores, que operam na bolsa de valores, esses caras super, sabe, maduros aí no mercado, eles continuam errando. Erram aí 20, 30% das operações. E o que acontece, né, quando se eles não fizessem nada nessas vezes que eles erram? Perderiam muito capital, né? Até mostrei alguns exemplos aqui na aula anterior, falando de que se você saísse, se você fosse estopado na operação, te livraria aí de assumir um prejuízo enorme. E mesmo no caso que eu falei agora há pouco sobre a Mundial, mesma coisa, te livraria de sair de um prejuízo enorme, né? Então, você tem que ter isso sempre em mente, que se um barco começar a afundar, você entrou numa operação, começou a dar errado, exceto se, e somente se houver motivos muito claros, tá? Óbvios, de que as coisas vão melhorar, você tem que entrar, né? Você pode manter aquela posição, mas o ideal realmente é que você se desfaça, né? São vários casos aí, principalmente quem comprou ações da OGX, que vendo a deterioração daquela ação, vendo a deterioração consequentemente do próprio patrimônio, ficou agarrado aí a uma esperança que a coisa ia melhorar. Ah, não, mas que o Eike Batista é fera de mercado, eu tenho esperança, que eu acredito. Tá, aqui o que está se debatendo não é fé, o que está se debatendo aqui é ganhar dinheiro, sabe? O que está se debatendo aqui é o que é melhor a fazer, o que está se debatendo aqui é que decisão você tem que tomar vendo uma situação difícil, tá? E quando eu falo que tem que sair quando o barco estiver afundando, é quando o barco estiver afundando, não quando ele estiver lá no fundo do oceano.
aí é tarde demais, aí já não adianta mais nada. Você tem que sair logo, tem que sair rápido, né? Aceite o fato de que, de vez em quando, as coisas dão errado. Ah, sai uma notícia lá e despencou. Pô, mas eu comprei. Vende, vende, cai fora. Espera uma nova oportunidade. Depois você entra de novo, não tem problema. Pensa na crise de 2008. O cara lá, a cara do cara que comprou a Vale a, 40, a R$ 52, 54. O cara que comprou a Petrobras a 40, 42 e vendo agora a Petrobras a 17, a Vale a 28, né? Que situação difícil aí, pensando que estamos em 2014, pô, 6 anos e o capital não só não cresceu, como diminuiu, né? No caso da Vale pela metade, no caso da Petrobras mais ainda, né? Então foi pior, muito pior até que a poupança. E a culpa não é do mercado, a culpa é da decisão da pessoa. Você pega a crise de 2008 e durou 4, quase 5 meses. Houve mais do que tempo suficiente da pessoa parar, pensar e tomar uma atitude, tá? Nem que fosse vender, esperar a calmaria, esperar a bonança para comprar de novo. Teria sido muito mais negócio. Compraria com o mesmo capital que ele vendeu, ainda que assumindo um prejuízo, o dobro, de repente o triplo das ações que ele comprou, né? Então, não se apaixone. Não se apaixone pela empresa. Não se apaixone pela uma ideia. Aceite o fato de que de vez em quando vai perder mesmo, de vez em quando as coisas vão dar errado, tá? E sai fora no primeiro sinal, né? Fica tranquilo e vai para uma nova operação. Porque o que acontece quando uma ação cai e você fica preso àquela operação? Você deixa todas as outras oportunidades passarem batido, porque o seu capital está amarrado numa ação que está se deteriorando, que vai demorar muito tempo para se recuperar, caso isso ocorra. Então, não. Então, você pega, vende e recupera esse prejuízo em outras oportunidades, em outras possibilidades, em outras ações, em outro momento, né? Numa outra operação. É muito, muito, muito melhor. Certo? Vamos para o próximo axioma. Que é o quarto axioma menor, né? E o que, que ele diz? Aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte em correr em varas, enquanto espera um grande ganho. Pô, o que que ele quis dizer com isso aí, né? Como assim aceitar uma perda com um sorriso, né? O que que ele quis dizer com esse sorriso? Entenda uma coisa, né? Quando você ganha, pô, é muito legal. Quem não gosta de ganhar? É muito bom. Mas quando você perde, na verdade, você ganhou. Você ganhou aprendizado. Você ganhou uma chance de reavaliar suas convicções e seus preconceitos, suas operações. Nesse momento, lembra quando eu comentei sobre o livro de lições aprendidas? Tá aí, né? Quando você entra numa operação e porventura ela dá errado, é uma grande chance de você reavaliar o que que errou, o que que deu errado, né? Será que faltou um stop? Será que faltou desconfiança em relação ao palpite que você viu aí na internet? Ou faltou um filtro mais sofisticado em relação ao que o analista disse? Ou você comprou por quê? Porque um banco, uma corretora, recomendou? Então será que você devia ter feito diferente? Ter feito talvez o contrário? Né? Qual foi seu erro? O que aconteceu? Por que que você teve essa perda? E esse conhecimento adquirido dessa avaliação, que é muito importante, é um ganho muito maior do que todos os ganhos que você teve antes disso. Porque se esse aprendizado, através dessa avaliação, for importado para dentro de você, e você trazer aquilo consigo, evitará que esse erro se repita para sempre. Né? Imagina quantas desilusões você vai deixar de ter porque está trazendo contigo essa nova informação, esse novo conhecimento. Então, quando a gente tem perda e tem a oportunidade de reavaliar o que aconteceu, na verdade é um grande ganho. É um grande ganho. Isso vale para a bolsa e para a vida mesmo. Né? Todos os erros que a gente pode, porventura, cometer e aprendendo com eles. Que interessante. Vamos para o próximo axioma. Então, o quarto grande axioma, né? O quarto grande axioma fala das previsões, né? O comportamento do ser humano não é previsível. Desconfio de quem afirmar, quem conhece uma nesga que seja o futuro. Né? Então, esse axioma aqui está falando dos oráculos financeiros. Né? Se você frequentar aí
os sites aí, os portais financeiros que existem sobre bolsa de valores, você vai ver um monte de analista, um monte de corretora recomendando, né? Ah, compra isso, vende aquilo, ah, preço-alvo, ah, o PIB vai fechar em tanto. Tá, isso aí raramente dá em alguma coisa. Geralmente eles erram e erram tanto quanto um macaco jogando uma banana no valor econômico, tá? É bem um jogo de dados mesmo, bem sorte. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Não confia nisso, tá? Não segue essa linha, não compra, não vende baseado no que um analista, no que um oráculo aí com a sua bola de cristal disse para você em relação ao que vai acontecer com as ações. E por que que é tão difícil prever? Por que que não pode prever? Porque o que está atrás do mercado, o que está atrás das ações, são pessoas e o ser humano é, em geral, muito imprevisível. Não dá. E quando você fala numa empresa, numa multinacional, imagina a série de fatores que envolvem entre janeiro e dezembro tudo que pode acontecer. Ainda que você tenha uma boa ideia do resultado da empresa, não tem como você prever, por exemplo, uma alteração no imposto sobre a mineração, o royalties do minério de ferro, por exemplo, que o governo pode de repente decretar. Você não tem como prever, como ter ideia de que a Vale lá do Canadá vai entrar em greve, ou que o governo de Moçambique vai tomar a planta da Vale. E isso pode acontecer. Então não tem como você fazer previsão, e quem quer que faça isso tá chutando mesmo, tá chutando alto, e então você não entra nessa, tá? É claro que você pode fazer para você uma previsão, né, uma expectativa daquilo que pode ocorrer com a ação, mas é sua análise, tá? É você que está avaliando e cabe realmente uma reflexão bem racional, bem determinada, fria, sobre aquilo que você está acreditando que vai acontecer. E a mesma coisa, começou a dar errado, você sai, mas você não está seguindo um mero oráculo, né? É você que está fazendo essa análise. E, em geral, o que você deve fazer na hora de entrar numa operação é realmente ter em vista o quê? O que está acontecendo e não o que vai acontecer. Ah, a ação está subindo, a ação está tendo comportamento altista e você surfa nessa onda. E se está caindo, você surfa nessa queda. Ah, Lehman Brothers quebrou igual em 2008, é lógico que isso vai ser precificado e é lógico que isso não vai ser um dia apenas, vai durar. Então você entra e ganha na queda, mas não entra na loucura de achar que você consegue prever 4, 5, 6 meses de comportamento de uma ação. Tá? Não dá, não dá. Se chegar lá, ótimo, mas se não chegar, aceite o fato de que você não tem condições, ninguém tem condições de acertar o que vai acontecer num prazo que passa aí de alguns minutos, de algumas horas. Beleza? Vamos para o próximo axioma. Então chegamos aqui ao quinto grande axioma, né, que fala dos padrões. E qual que é a frase, né? Até começar a aparecer ordem, o caos não é perigoso. É bem peculiar mesmo, né? Esse axioma ele vai contra uma coisa bem enraizada, bem arraigada no caractere humano, de querer colocar ordem nas coisas, de querer pôr regra nas coisas, né? De achar que as coisas seguem algum padrão, né? O que a realidade, né? Os fatos vão provando que não funciona mesmo, né? Que nós vivemos num caos. Então, os comportamentos, né, das pessoas, o comportamento das coisas realmente é aleatório, né? Tal qual na natureza. Então, nem sempre acontece aquilo que a gente espera e não é fácil você, a partir de uma avaliação, de uma realidade, saber exatamente o que vai acontecer até o fim, né? Não tem como mesmo. E muito embora todas as tentativas aí de equacionar o comportamento das ações, é, até hoje ninguém obteve sucesso, né? Por que que não teve sucesso? Porque no caso do ser humano a coisa fica mais difícil ainda, né? Se já é difícil a meteorologia acertar, imagine então acertar o que vai acontecer com as pessoas, né? A decisão das pessoas. Veja bem, você pode fazer uma previsão,
né? Tentar prever, tentar equacionar, achar uma regra onde diz que as ações do Bradesco vão subir. Mas se um grande investidor lá resolver vender todas as suas posições e o cara é um bilionário, vai desabar, vai desabar. Então, por causa da decisão de uma única pessoa, aquele seu padrão, aquele padrão de comportamento que você esperava que aconteça, não acontece, não ocorre, né? Então, são tantas pessoas envolvidas no mesmo processo, direta e indiretamente, que se você achar um padrão, né, pode ter certeza que isso não deve durar muito. Por isso que eu falei anteriormente da questão de você estar sempre reavaliando a sua estratégia, os seus setups, porque aquele padrão que é uma coisa efêmera que está acontecendo naquele momento, a qualquer mudança no cenário, a qualquer momento mesmo, pode não funcionar mais. Então você tem que estar sempre reavaliando os seus setups, as suas entradas, os motivos das suas entradas, porque as coisas vão estar sempre mudando, né? O mundo é muito dinâmico. E teve aí um caso aí mais recente, aí pelo menos o mais emblemático entre os mais recentes, que é o do Myron Scholes, né? Myron Scholes foi um economista aí, ficou extremamente famoso pela sua equação que ele fez junto a um colega que hoje até hoje é conhecido e até hoje é muito utilizada, chamada equação de Black-Scholes, né? Ela é usada aí para precificar opções. E, inclusive o Scholes aí levou o prêmio Nobel por ter revelado aí, por ter descoberto essa equação, né? Então essa equação ajuda a prever o comportamento das opções e precifica as opções. Só que o problema é que o Scholes ficou tão afeiçoado, tão agarrado à sua equação, que a empresa que ele fundou, a LTCM, operava basicamente seguindo as suas ideias matemáticas mesmo, tentando achar ordem em tudo e com operações de arbitragem, né? Então operava, por exemplo, uma operação que ele fez que deu muito errada, que foi o Royal Dutch versus Shell, né? Um long and short, acreditando que as ações iriam convergir e divergiram. Ele fazia operações combinando opções, combinando opções com ações. Ele fazia de tudo, sempre tentando anular o risco e apostava naquilo que era tão improvável que ele mesmo considerava impossível acontecer. Impossível por quê? Porque a equação dele dizia isso, né? E como as operações de arbitragem geralmente geram um lucro muito pequeno, ele alavancava ao máximo, né? Chegou a alavancar 25 para 1. Tinha lá o fundo de 4,6, mas operava com mais de 125 bilhões de dólares, né? E o que acontece quando você tenta seguir um padrão, você estabelece um padrão e acredita nele tão fielmente assim, que se ele for 99% certo, quando acontecer 1%, não vai haver muito que você possa fazer, vai ser tarde demais. E foi o que aconteceu. Foi um rombo aí, quebrou, né? E interessante que foi um ano depois de ter recebido esse prêmio Nobel, né? Talvez se tivesse quebrado antes nem receberia esse prêmio, né? Mas isso é outra discussão. E não deu certo, né? Então, o cara que estabelece um padrão, realmente ele vai ter muita dificuldade, porque como você estabelece um padrão em cima de um ser humano, né? Tenta estabelecer um padrão de comportamento num bebê e prever o que ele vai fazer exatamente em tal hora. Você não consegue. Por você não conseguir, imagina a dificuldade que é então quando se fala em tentar achar uma ordem num, no mercado financeiro, onde há milhares de pessoas envolvidas, considerando-as indiretamente milhões, muitas vezes, quando você pega grandes empresas. Então não dá. E também não entre na ideia de que eu vou investir então, em vez de investir em ações diretamente, eu vou investir através de um banco, através de um fundo de ações. Porque nisso está implícito também a ideia de que a ordem, né? Um banco está fazendo isso, eles são mais sábios, né? Tá errado, né? Tá errado. O Merrill Lynch quebrou, né? Era um grandalhão lá do mundo financeiro, lá de Wall Street, e quebrou, né? O Lehman Brothers quebrou. AIG quebrou, né? Então, não use essa muleta, né? Essa bengala chamada ordem, através de rótulos, que seriam os grandes bancos ou os grandes fundos. Não, eles sabem tanto quanto você, né?
talvez sejam um pouco mais experientes, mas muitas vezes essa experiência os deixa cheio de vícios. E por eles não se importar tanto com o seu dinheiro quanto você mesmo, é muito provável que você opere melhor do que se deixar na mão deles. Mas tire completamente da sua mente a ideia de que você vai achar um padrão no mercado, tá? Não tem fórmula. A fórmula não existe, é você que entende o que está acontecendo e atua em cima disso, ok? Vamos para a próxima. É o quinto axioma menor, né? Do que ele fala? Cuidado com a armadilha do historiador, né? É interessante notar que ele usa o termo cuidado, porque ele entende, né? Os axiomas de Zurique, quando eles foram criados pelo Gunther, ele entende que realmente a reação de mercado ela acaba sendo meio padronizada ou meio semelhante quando determinados fatos históricos acontecem, né? Mas nem sempre quer dizer o quê? Quer dizer que às vezes vai ir diferente, quer dizer que às vezes isso não vai acontecer. E você tem que estar preparado para que eventualmente não ocorra aquilo que você espera que ocorra com base em alguma notícia, em algum fato novo que aconteceu, né? Por exemplo, via de regra, a Vale anuncia a recompra de ações, o mercado sobe, né? Ah, isso vai acontecer da próxima vez que a Vale anunciar a recompra? Pode ser. Ah, quando aumenta a projeção da China, geralmente a Vale sobe. Ah, mas isso vai acontecer? Pode ser. Ah, quando o desemprego americano vem muito bom, né? Ou seja, vem muito abaixo, né? Caiu o índice de desemprego nos Estados Unidos, o mundo inteiro sobe. É, pode ser. Então, o fato de ter ocorrido no passado não significa necessariamente que vai ocorrer novamente no futuro, tá? Sempre vai ter uma exceção. Então, esse axioma é mais um recado aí, um alerta para que você tenha cautela, tá? É razoável você acreditar que o mercado vai reagir da mesma maneira que reagiu da última, com base no mesmo fato. No entanto, não é para você entrar afoito e com tudo, achando que vai acontecer aquilo e nada vai mudar a repetição da história. Pode acontecer que não se repita, tá? É só um toque esse axioma mesmo, para que você não caia na ilusão de achar que a história vai se repetir 100% das vezes para sempre, tá bom? Vamos pro próximo? Aí depois, no sexto axioma menor, ele fala, cuidado com a ilusão do grafista, né? O que ele quer dizer? Pô, ele é contra a análise técnica? É, mais ou menos, né? O que ele quer dizer, na verdade? Que você não deve ficar fascinado, né? Fascinado pela análise técnica, achar que ela é totalmente segura, achar que não tem falhas, tá? Não achar que aquilo resume todo o mercado, tá? Que tudo se traduz no final das contas nos números, que todas as notícias, tudo que acontecer com a bolsa e tudo que pode acontecer está apresentado ali no gráfico, tá? Não é bem assim, não é bem assim porque pela mesma razão o ser humano não age em padrões, tá? Então é ridículo você achar que só porque a ação bateu na linha de tendência de alta de uma determinada ação, todo mundo vai comprar? Talvez não. Talvez sim, pela profecia autorrealizável. Mas, a rigor, você não deve acreditar piamente nisso. Então, a análise técnica ela é interessante, sim. Ela pode ser muito útil, sim. Só que ela tem que ser complementar. Complementar do quê? Da análise do todo, de tudo que você pode abarcar. Não se limite a analisar uma operação antes de realizar com base num critério só que seria análise técnica. Se você não entende o cenário macroeconômico, a conjectura e também a análise técnica, vai ficar difícil. Você tem que compreender no mínimo esses três, tá? E conhecer muito bem o comportamento daquela ação. Você pode até fazer um estudo complementar que seria de book, né? Que seria uma análise das pressões de mercado, né? Como que estão agindo os grandes players em relação àquela ação. É tudo isso, é esse conjunto que vai te dar conforto para entrar na operação. Agora, não se iluda de achar que tudo se resume a olhar o gráfico e sair comprando, né? Bateu ali, virou MACD, deu o cruzamento do Didi, tá? O estocástico lá tá sobrecomprado, sobrevendido. Só isso, sozinho, sem nenhuma informação complementar? Bobagem, tá? Isso é besteira.
Então, o grafista ele tem um problema, geralmente, a maioria dos grafistas que eu conheço, eles são, na verdade, preguiçosos, tá? Porque a pessoa não gosta de estudar realmente economia, não gosta de ler jornais, não gosta de ler as notícias, não gosta de acompanhar o dia a dia do mercado financeiro, o cara fala, não, vou olhar o gráfico e se der compra eu compro, se der venda eu vendo. E se entendesse o cenário, se entendesse a realidade, né, do que está acontecendo, se entendesse melhor a conjectura, talvez mesmo dando entrada no gráfico, ele falaria, não, mas não é um bom momento, não parece ser um bom momento, né? Então, é muito mais um toque, esse axioma, a você não se limitar a operar com base no gráfico, porque realmente, e eu concordo, o gráfico fascina a gente, né? Parece que é uma coisa pronta, né? Dá aquela impressão de ordem nas coisas. Mas o mundo é mais complexo, o mercado financeiro é mais complexo, necessita realmente de outros suportes, além do que a análise técnica pode te dar. Beleza? Vamos para a próxima. Aí no sétimo axioma menor, fala na mesma tônica, né? Só que diz o seguinte: cuidado com a ilusão de correlação e a ilusão de casualidade, né? O que está dizendo isso? Que você tem que evitar, e é uma tendência nossa realmente, a acreditar que eventos externos podem afetar, né, sem dúvida, o comportamento na bolsa. Tá? Nem sempre, né? Nem sempre. Né? Por exemplo, o fato do Brasil ser campeão do mundo, será que ele realmente significa que a bolsa vai subir? Talvez não. Né? Cuidado quando você faz essa relação, porque pode ter acontecido uma coincidência desse tipo, mas também houve, mas por razões realmente econômicas mesmo, realmente de mercado. Né? E coincidiu que também nesse ano o Brasil tenha ganhado a Copa do Mundo. Então não viaja, tá? Não viaja. Tá? Entenda que o mercado ele toma decisões baseadas em ganhar dinheiro, tá? Não por causa que um evento aconteceu ou que outro aconteceu, que as pessoas vão consumir mais só porque o Brasil foi campeão, tá? Isso é uma coisa muito efêmera e se tiver algum efeito é sobre mercados muito específicos, tá? E a ilusão da correlação seria a seguinte, né? Imagina que você está fazendo um comparativo lá, um estudo, percebendo o comportamento da Gafisa contra a Cirela, por exemplo. São duas construtoras aí, duas construtoras grandes. O interessante é que você pode notar realmente que os preços dela tendem a convergir se você pegar um ponto comum de início. Então você pega a partir de determinado momento histórico e traça o gráfico a partir daí, você pode ver um cruzamento entre os preços delas. Só que isso pode acontecer de novo e pode não acontecer. Qual que é a dificuldade? Você teria que isolar qualquer outro fator externo que, que eventualmente corroa ou valorize o valor de uma ação ou de outra. Né? Isso você não pode fazer. Então, ao passo que naquele seu estudo você vê realmente um movimento de convergência seguido de um movimento de divergência, se houver um fato novo, pode mudar tudo isso. Tá? E se esse fato novo não tiver ao seu alcance do seu conhecimento, ao alcance do mercado noticiário, como que você faz? E se for realmente um fundo mudando suas posições, tirando de uma e colocando em outra, por uma relação, por uma necessidade de ajuste mesmo da sua carteira, por um ajuste em relação à liquidez, não preocupado tanto com a performance, vai acontecer essa distorção nos preços e você acreditando que eles vão convergir, eles divergem mais ainda. Então não acredite, tá? A não ser que você tenha motivos muito claros, muito bem fundamentados para acreditar que isso vai voltar a ocorrer. Senão você vai realmente ter problemas. E se fizer uma operação de long e short com base nisso, você vai ter prejuízo nas duas pontas, né? E então seja bem cauteloso em relação a isso, porque a correlação ela pode existir como ela pode não existir. E é um fato novo em um mercado ou em outro, em uma empresa ou em outra, em um setor ou em outra, pode mudar as regras do jogo, tá? Então, é mais um toque aí, realmente para você ter cautela. Vamos para o próximo. Então chegamos ao oitavo axioma menor, né? O que ele fala? Cuidado com a falácia do jogador, né? Ele faz um paralelo bem interessante, entre a situação que o jogador de cassino fica e o apostador de bolsa.
né? Como que é? O jogador vai lá, né? Chega no cassino, né? Meio intimidado, né? Com aquela grandiosidade, com aquela beleza toda. Aí o cara aposta, aposta ganha. Aí aposta o que tinha e o que ganhou. Aí ganha de novo. Aí vai ganhando, e o cara começa a acreditar que, nossa, hoje é meu dia, né? Hoje eu tô com a boa, né? Até o momento que realmente vai e perde tudo, né? E no bingo isso acontecia direto aí com as senhorinhas aí, né? Que frequentava, né? Agora é proibido, então não tem mais isso. E na bolsa é interessante que acontece um evento muito parecido, né? Você não deve lá chegar no dia, né? Só porque você está bem-humorado, achar que está com a bola toda que o mercado não vai te segurar, não. Então eu vou entrar mesmo, sabe? Aí você acaba fazendo uma operação aí translocada, sabe? Apavorada, eufórica, sério, sem um estudo mais sério, sem uma análise mais fria, e você pode se dar mal, né? E é pior ainda o caso onde a pessoa, porventura, passa por um período relativamente longo de ganhos e começa a achar que ele é invencível, tá? Que é o super-homem, que é, eu sou fera de mercado, agora achei a fórmula mágica, tá? E ele acaba virando um jogador achando que aquilo que ele faz vai dar certo para sempre. E quando começa a dar errado, ele tão convicto daquilo que ele acredita, tão firme as suas convicções, se agarra àquela ideia e afunda com ela, né? Igual diria Camões, né? Parafraseando Camões, né? Foi tão afeiçoado àquela ideia que não se conteve em morrer nela, né? Mas com ela, né? Isso acontece com o cara que aposta, com o operador que opera como se estivesse jogando, tá? Então, sempre, quando acaba o dia tem que acabar para você, tá? Amanhã é outro dia. O que aconteceu? Pouco importa. Ganhei? Beleza. Perdi? Tudo bem. Amanhã você tem que sempre se renovar. E o fato de você ter tido um belíssimo resultado no dia de ontem não testemunha nada sobre hoje, diz muito menos sobre amanhã. Sempre se renove, sempre se recicle todo dia, para que aquilo que aconteceu no passado só carregue o que foi útil, só carregue o que foi aprendizado. O emocional, na bolsa, realmente só vai te atrapalhar. Vamos para o próximo. E o sexto grande axioma diz o seguinte: fala sobre a mobilidade. Evite lançar raízes, elas tolhem seus movimentos, né? Isso vale para em vários sentidos no mercado, tá? Em várias situações. Você não deve se apegar, né? Ficar obcecado nem por uma ação, nem por um setor, nem por um tipo de mercado, seja à vista, seja derivativos, nem por uma forma de operar, seja análise técnica ou uma característica, uma forma específica da análise técnica, nem por análise fundamentalista, tá? Fique sempre aberto, tá? Às novas opções, às novas possibilidades, tá? Até no passado recente teve uma grande queda aí na liquidez no mercado de tecnologia, né? Exemplo da NET. E o que aconteceu? Pessoas que operavam somente com elas começaram a ter grande dificuldade, enorme, porque o mercado ficou totalmente sem liquidez, muito difícil, pouquíssimos negócios. E ainda que a pessoa continue mesmo assim tendo resultados, ela teria muito mais resultados se estivesse em outro mercado, operando outras ações, ações de outro setor, né? Então, quando você se segura muito naquela postura, naquela ação, naquela forma de operar, você acaba ficando fechado a todo outro mercado que existe e muitas vezes com a sua mesma capacidade de operar, você ter resultados muito maiores. Então, até tem uma frase de Nietzsche, que embora seja em outro contexto, vale para o que eu vou dizer aqui. Ele diz o seguinte: somente quando você se sentir impelido de volta para casa, com base na estrita razão e não por saudade de casa, é que sua volta a casa terá sentido. Então, ainda que você esteja operando bem, está tudo bem. Seu setup é ótimo. Suas ações que você negocia, você as compreende muito bem. Não se limite a ficar nisso, né? De vez em quando você estiver tranquilo, dá uma olhada em outros mercados, dá uma olhada em outras ações, dá uma olhada em outras formas de operar. E você analisando elas, comparando os resultados que você tem aos resultados que você teria, se você se sentir impelido a voltar a operar da forma como você continua operando, por comparação e não por saudade, é que realmente a sua volta a casa terá sentido.
E chegamos ao sétimo grande axioma, né, que fala sobre a intuição, né? Então só se pode confiar no palpite que possa ser explicado. E antes dele falar melhor sobre isso, ele faz uma ponderação, né? Que é errado você ignorar, né? Desprezar completamente a sua intuição. Às vezes você vê lá, seja no gráfico, seja na sua análise fundamentalista, que, pô, tem que entrar mesmo, tem que comprar, mas algo em você fala, não, não deveria fazer isso. E essa pessoa que eventualmente despreza completamente a intuição acaba entrando e pode ser que no final das contas ele vê que entrou realmente numa enrascada, num barco já afundando aí mesmo, né? E também tem o outro lado, né? O outro extremo, que é aquela pessoa que é totalmente intuitiva, né? Vai totalmente pelo feeling, né? Compra as coisas assim baseado em sabe Deus o que, né? Ah, eu gosto, aí compra. Ah, é bonitinha, aí compra. Ah, o presidente é gente fina, aí compra. Então também os dois extremos nesse caso é ruim, tá? Há alguns estudos do Dr. Eugene Guedin, por exemplo, e ele fala que a intuição e a psicologia moderna também acaba confirmando isso, nada mais é do que o resultado de um volume imenso de conhecimento que você tem e que não ficou arquivado no seu consciente, está lá no subconsciente. Então, geralmente, quando você tem uma intuição, tem alguma coisa ali que está dizendo para você o que aquilo significa, alguma coisa no seu arquivo, no seu banco de memória, no inconsciente, mas que traz alguma informação, né? Por exemplo, se você deve ter se parado com uma situação parecida, você está lá procurando um carro para comprar, ou às vezes até procurando um imóvel para comprar, e você olha assim, quando chega o veículo que você vai dar uma olhada, e você fala, "Putz, não sei não, hein? Não sei. O que que é isso? É intuição. E de onde sua intuição tirou isso? Do seu costume já, né, de anos aí convivendo no mercado de veículos, seja como motorista, ou seja como realmente um comprador e vendedor de veículos, de tanto já ter feito isso, você já percebe quando você está entrando num barco furado, né, num carro que já foi colidido, ou numa casa que eventualmente tenha problemas. Você percebe isso, você sente isso. Algumas vezes a gente tem instituições estranhas também, né? Como quando a gente olha a propaganda eleitoral, olha para um determinado candidato e fala, não, isso aí não sei não, hein? Que não presta. E isso às vezes engana, por quê? Porque você não tem praticamente nenhum conhecimento sobre aquela pessoa, né? Se você não leu sobre a história dela, provavelmente a sua intuição pode estar te pregando uma peça ao fazer a relação por causa da fisionomia dessa pessoa com uma outra e que te dê essa impressão. Mas vamos supor que você está aí, você está operando no mercado, você já está já bem vivenciado aí depois de alguns meses, tá? Não estou falando de um prazo tão longo não, alguns meses, tá? Talvez um ano. E de tanto acompanhar o comportamento de uma ação, de repente você se depara com o seguinte sentimento, né? Pô, eu tô achando aí que essa ação vai cair, viu? E não tem nenhum embasamento assim, realmente técnico, nenhuma coisa no mercado noticiário que diz que deve ocorrer uma deterioração no preço daquela ação. Mas você está sentindo. E no final das contas, o que você vê? Desabor. Né? Isso acontece realmente. Mas aí tem uma explicação muito boa. Você já viu tantas vezes a ação se comportando, como ela se comporta, aqueles pequenos sinais que dá antes dela cair, que quando isso está na iminência de ocorrer novamente, seu subconsciente chega lá e voilá, é aqui, vai cair. E você realmente sente. O ideal é pegar essa intuição, esse pressentimento e tentar achar uma explicação para ele, tentar achar algo que identifique de onde ele vem para você usar ele a seu favor. Pode ser muito útil. Agora, se você for entrar numa operação e tiver uma intuição, um feeling contrário, espera um pouquinho, tá? Dá uma respirada. Se você não está totalmente seguro, confortável do que está fazendo, não faça. Não faça. Deixa para daqui a pouco, tá? Se bobear, deixa para o dia seguinte. Mas a intuição geralmente dá uma dica para a gente do que a gente deve fazer. Ajuda, é um auxiliar também, é um complemento à análise de cenário, de conjectura, análise técnica, análise de book. A intuição também é uma dica. E quanto mais maduro você ficar no mercado,
melhor ainda fica a sua intuição, tá? Ela pode funcionar muito bem. Então não a despreze completamente, mas também não confie nela sem nenhuma censura. Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa segunda parte, né? Sobre a aula de psicologia de mercado. E vamos dar continuidade aos axiomas de Zurique, né? Então chegamos ao oitavo já. O que que ele fala? Ele fala sobre a religião e o ocultismo, né? Aí vem a frase: é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Né? O que que ele está tentando dizer? Na verdade, os axiomas de Zurique eles não se posicionam em relação à religião, tá? Em relação à existência ou não de Deus, tá? Esse não é o foco, essa não é a questão, né? Ele está muito mais voltado a que você, na hora que está operando, tá? Não fica aí rezando, né? Para que uma ação suba, para que as coisas melhorem. Não, que você tem que realmente atuar, tá? Atuar naquilo. Se você entrou numa operação e não está dando certo, avalie racionalmente o que está acontecendo e não peça simplesmente para que as coisas melhorem, tá? Não deve funcionar assim, né? Então você, ao operar, você não pode perder o foco, né? Tentando, rezando ou alimentando uma esperança que algo externo vai influenciar aquela situação. Por quê? Porque o que está por trás do mercado não é a natureza, não, são seres humanos tomando decisões. E a decisão dessas pessoas, tá, não deve ser tão influenciável assim, por uma atividade divina, né? Então, é muito mais uma questão de você avaliar o que você está fazendo e tomar uma decisão em cima disso, ok? Vamos para o próximo axioma. E o nono grande axioma fala do otimismo e do pessimismo, né? Então aí vem a frase: o otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidar com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. O otimismo realmente ele pode ser muito perigoso, né? Você vê até o caso da Mundial, onde o otimismo, aliado com a ganância, realmente levou o pessoal a grandes perdas quando podiam ter tido lucros bem significativos, tá? Mas mesmo nos casos mais modestos, isso pode acontecer. Qual que é o problema do otimismo, né? O otimista, quando uma operação está dando certo, ele acredita que vai continuar dando certo. E no dia seguinte, vai dar mais certo. E no dia seguinte, assim vai. O pessimista já nem entra, né? Mas o realista, a pessoa confiante, entra e na primeira situação, no primeiro sinal de reversão, ele sai, né? Você teve até aquele caso, né, do tsunami no Japão, onde os vendidos estavam otimistas em relação à queda, né? Embora seja uma coisa pessimista em relação ao resultado do mercado. Só que não, o otimista, o vendido que estivesse otimista, esperava que fosse cair 10, 15, 20%, o que não aconteceu. Então, numa situação como essa, no primeiro sinal de que o mercado vai parar de cair, o que aconteceu realmente 3 dias seguidos, ele gera o resultado, ele realiza o seu lucro, tá? É assim que o confiante opera. O otimismo ele é complicado porque ele sempre assume o seu ponto de vista, né? Por exemplo, quando a gente olha na bolsa e as coisas estão caindo, isso seria uma visão pessimista, né? Nossa, acho que vai desabar. Mas quando a gente vai no mercado e os preços estão caindo, a gente fica otimista. A gente acha bom que os preços estão caindo. E por que que na bolsa a gente acha ruim, acha que é uma visão pessimista quando os preços caem? Então, as duas visões estão erradas, tá? O que importa é a realidade, tá? O que importa é realmente a realidade. E se a realidade é que o mercado está caindo, ganha na queda. Se a realidade é que o mercado está subindo, ganha na alta. Não importa a sua visão, o seu otimismo, tentando obscurecer a realidade, tá? É, a operação começou a dar errada, não, vai recuperar. Esquece, esquece. Não seja otimista. Se você for otimista, você já está errado, porque o que importa é a realidade, não o seu sentimento em relação ao que a operação que você fez, né? Realize o prejuízo se for o caso, entra de novo mais tarde, mas não seja otimista porque isso só vai te atrapalhar. E também não seja pessimista, tá? Achar que o mercado vai numa direção só para sempre, ou achar que as coisas vão dar sempre errado, porque isso vai afetar a sua confiança. Não. Seja seguro. Não está seguro bastante? Estuda mais. Não está confiante o bastante? Aguarda um outro momento. Mas sempre faça as operações com base no que está acontecendo, na realidade, e não no seu sentimento em relação a elas. Vamos para o próximo axioma. E do que o décimo grande axioma fala? Fala do consenso, né? Aí diz: fuja da opinião da maioria, provavelmente está errada. Isso aí
é bem verdadeiro e realmente os fatos históricos acabam indo ao favor, né? Indo de encontro a isso, né? A maioria votou em Collor, né? Aí deu no que deu. Então, realmente, e quando você vê as opiniões dos analistas, já leva isso em consideração, tá? Que provavelmente, se a maioria dos analistas dizia uma coisa, provavelmente não é bem assim, tá? George Soros tinha uma filosofia muito interessante nas suas operações, que era o seguinte: se o mercado está em alta e o mercado noticiário diz que as coisas estão bem, ele entrava vendido. Se o mercado estava em queda e se o mercado noticiário dizia que as coisas estavam mal, ele entrava comprando, tá? Porque é realmente o que acontece, né? O consenso, pô, até 2011, 2010, o consenso é que realmente as empresas do Eike Batista iam subir, tá? Era isso que se falava, isso que se propagava, tá? E a maioria estava errada, né? A televisão foi lá, participou de programas de televisão, estava errada. Chegou até a fazer entrevista com Bloomberg, estava errado, né? Então sempre fuja da opinião da maioria e daquilo que parece ser consenso, tá? Ah, Vale é inquebrável. Talvez não. Quem dizia que a Petrobras ia chegar onde chegou, né? Antes da crise de 2008, antes de 2009, ninguém dizia, tá? E ninguém vai dizer. Então você tem que estar sempre com os olhos bem abertos para aquilo que aparentemente é uma verdade inquestionável, tá? Porque na verdade é ali que vai estar a sua grande jogada, tá? É ali que pode estar a sua percepção da realidade e que isso que vai te fazer não só evitar perdas, tá? Mas realizar grandes ganhos, tá? Você notar aonde que estão realmente as coisas boas, não onde todo mundo diz que é bom, porque se todo mundo diz que é bom, todo mundo já comprou. Se todo mundo já comprou, você não vai pegar um preço bom. Mas não, tá? Aí isso vale muito pro analista fundamentalista do garimpo, tá? Aquela ação lá quietinha, que ninguém fala nada, tá? É ali que pode estar a sua oportunidade, tá? De pegar uma boa empresa com bons preços e que ninguém falar dela, tá bom? Vamos pro próximo. E o que o 11º grande axioma diz? Ele fala sobre a teimosia, né? Se não deu certo da primeira vez, esqueça. Tá? Isso acontece muito, muito, muito com os investidores, principalmente os que estão começando, quando porventura ele compra uma ação, tá? Compra uma ação. E a ação subiu um pouquinho, né? Ele acabou vendendo, talvez até precipitadamente, né? Não tem importância. E só que depois que ele vendeu, a ação disparou, né? Disparou lá, tá lá em cima. E o cara, ele acha que ele fica com raiva, tá? Ele fica com raiva, fala, pô, aquela ação é minha, né? Ele acha que a ação deve alguma coisa para ele, né? E a partir desse momento, o cara, ele entra realmente numa cruzada em relação àquela empresa, tá? Não, eu quero aquele preço, eu quero de volta. E acaba esquecendo tudo que está acontecendo com o mercado e todas as oportunidades que estão passando na frente dele. E o foco dele é totalmente naquela ação, né? Pior ainda quando a ação cai e a pessoa acha também que é a empresa que está com dívida com ele, né? Então, e geralmente quando cai muito, a pessoa fica com tanta raiva que fala, não, então agora eu vou entrar vendido nela, entra vendido, né? Aí vem aquela frase, né? Quando compra, cai, quando vende, sobe. E dá tudo errado, né? Dá tudo errado por quê? Porque a pessoa está operando com base na teimosia de que aquela ação se resume a todo o seu trabalho no mercado financeiro. E o mesmo vale para setups, tá? Para setups gráficos, principalmente, quando a pessoa acredita tanto numa determinada forma de operar, o que até vale o paralelo com aquele exemplo que eu dei do Myron Scholes, que de tanta obsessão a uma forma de operar acabou, né, morrendo com ela, né? Então não, então não. Então as coisas pararam de dar certo, esquece, abandona. Deu certo, deu errado pela primeira vez, já é um bom motivo para abandonar. Tanto uma forma de operar quanto uma ação, tá? É só uma ação dentro de um volume imenso de outras que há no mercado, dentro de vários mercados que existem. E a forma como você opera é só uma forma que você opera dentre centenas de formas diferentes que tem de operar, tá? Então, é o que eu falei anteriormente, tá? Amanhã é outro dia, tá? Deixa passar, tá? Não se apegue nem a uma ação, nem a uma forma de operar, porque isso só vai te atrapalhar, tá? Você tem que estar sempre com os olhos bem abertos para outras oportunidades, tá? E também é um caso muito esquisito, muito ruim, quando a pessoa começa a fazer uma operação muito seletiva, né?
Souza Cruz eu não opero, né? Porque vende cigarro. Não, bebe nunca, né, porque trabalha com cerveja. Tá? Isso só está limitando, só está te atrapalhando, só está limitando as suas opções. Tá? Então, quanto mais você restringe seu campo, menor suas possibilidades. Tá? Esse é o resultado. Tá? Não mais do que isso. Vamos para o próximo. Aí no 12º grande axioma ele fala do planejamento, né? Onde diz: planejamentos a longo prazo geram a perigosa crença de que o futuro está sob controle. É importante jamais levar muito a sério seus planos de longo prazo, nem os de quem quer que seja. Tá? Ele alerta aqui no texto das axiomas de Zurique do perigo do conforto que gera uma operação de longo prazo, né? Ah, não, vou comprar uma determinada ação que me gera tanto de dividendos por ano, ainda reaplica esses dividendos em mais ações ainda e fica com ela aí para sempre, tá? Não se preocupa, não olha a cotação, não analisa a conjectura, não vê mais nada, tá? O problema fundamental nesse caso, na realidade, nem está no fato da pessoa operar a longo prazo, mas no fato dela comprar e nunca mais olhar para a situação da empresa, tá? Então, se você opera a longo prazo, o que a rigor não tem problema nenhum, mas se alguma coisa na realidade da empresa mudar, você vende, tá? Não importa que você comprou há 10 anos atrás ou há 15 anos atrás, você vende e vai para uma oportunidade melhor, tá? A operação de longo prazo não precisa ser necessariamente de eterno prazo, tá? E necessariamente um casamento com a empresa, tá? Nem os casamentos hoje em dia são tão firmes assim, né? Mas se alguma coisa der errada, tal qual no casamento, o que que você faz? Você desfaz. Você desfaz e numa ação é muito mais fácil, você as vende e entra em outra, tá? Então, o fato de você operar a longo prazo não te dá nenhuma segurança caso você não acompanhe a empresa diariamente, tá? Então, se você quer ter um rendimento realmente acima da renda fixa, o fato de operar a longo prazo que seria tão fácil quanto, só vai ser bem sucedido se tem um esforço, tá? Tem um esforço adicional, tá? É diferente. É diferente de aplicar junto ao banco. Você tem que acompanhar, você tem que acompanhar o que está acontecendo, os rumos da empresa. Eu citei vários casos na aula anterior, onde grandes empresas afundaram, tá? E afundaram, né? E eram muito sólidas, muito acreditadas, muito bem fundamentadas, né? Tem caso pior do que da Arthur Andersen, né? Maior empresa de auditoria do mundo e quebrou, né? Outro exemplo também. Então não. Então você entra numa empresa, a empresa é boa hoje, pode deixar de ser boa amanhã, tá? Então se você ficar totalmente negligente em relação à sua carteira de investimentos, você vai ter problemas, tá? Ah, não foi no ano que vem, não foi daqui a 5 anos, mas daqui a 10 eu não sei. Daqui a 10 ninguém sabe. Então, operar com base em análise fundamentalista, análise com foco no longo prazo, não é comprar e esquecer não, tá? De forma nenhuma. É comprar e acompanhar. É comprar e acompanhar, tá? Então não entra nessa não. Ok? Gente, eu finalizei aqui os axiomas de Zurique, tá? Claro, a matéria realmente é muito extensa, são vários conselhos, várias regras aí desse clube de suíços aí, bem-sucedidos nos anos 70, tá? Independente de você concordar com todos ou não, é muito importante você avaliar friamente, tá? Sem usar como base eventualmente um preconceito que você tem em relação a determinado assunto, tá? Leva eles em consideração e pondera, tá? E pondera, né? Por isso que eu falo desde a primeira aula de que não tem problema nenhum você ler o contrário, tá? O ler o contrário acaba te abrindo os olhos para a realidade que você procura enxergar, né? Mas eu acho que merece realmente uma dedicação em relação a esse assunto, tá? Tem aqui alguns conselhos, algumas ideias aqui realmente espetaculares, tá? Até fica como uma leitura complementar, ler o livro completo, tá? Fica como complementar em relação ao que eu disse aqui, que na verdade foi um resumo, tentando usar exemplos da nossa realidade mais próxima, mas é um livro realmente fantástico e não tenho nem palavras, realmente fez muita diferença quando eu iniciei no mercado de capitais. Ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima aula.